E aí pessoal, beleza? Mais uma aula então em relação ao estudo dos animais, só que agora nós iniciamos aí, né, o estudo do filo dos cordados. Então, só para você entender, nós estudamos lá os poríferos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos. Esses animais, gente, eles são animais invertebrados, certo? Então nós fechamos o estudo dos invertebrados e iniciamos nessa aula o estudo dos animais vertebrados, certo? E o que os animais vertebrados, o que esses cordados, né, eles têm de especial? Para fazer parte do filo dos cordados, para fazer parte desse filo, né, que está dentro do reino animal, nós temos aí que ter a presença da notocorda, é uma característica marcante, tubo nervoso ou sistema nervoso dorsal. Você lembra que lá nos invertebrados, o sistema nervoso, quando ele era presente, normalmente você tinha lá o que? Um sistema nervoso ventral, no ventre, certo? Uma característica marcante aqui no filo dos cordados é um sistema nervoso ou um tubo nervoso dorsal, tá? Essa é uma característica importante. E a presença de fendas faringianas ou fendas branquiais na faringe em pelo menos uma fase da vida, certo? Então, em pelo menos uma fase da vida, que seja ali, né, a fase embrionária, você tem lá, né, as fendas branquiais na faringe. E poderia colocar ali também, né, a presença da cauda pós-anal. Mas essas três são as principais. Então, bora lá dar uma conferida aí. Eu dividi assim, nessa primeira aula, a gente vai estudar os peixes, os anfíbios e os répteis. Então, quem são os cordados? Nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, certo? Então vamos começar estudando aí os peixes, os anfíbios e os répteis. Bora lá dar uma conferida então nesse grupo que eu acho fantástico aí, né? O grupo dos cordados, o filo dos cordados, né? Então começando aqui pelos peixes. Com relação aos peixes, a gente divide o estudo dos peixes em dois grupos, né? Os peixes cartilaginosos, que eu posso também chamar de condrícteis. Então, condrícteis são os peixes cartilaginosos e tem os osteícteis, que são os peixes ósseos, né? A maioria dos peixes são peixes ósseos. O que é um condrícteo, professor? O que é um peixe cartilaginoso? Um peixe cartilaginoso, galera, só para você entender, nós temos como exemplo o tubarão. Tubarão, né? Provavelmente vocês conhecem, talvez nunca viu pessoalmente, ainda bem, né? Mas talvez você já viu o documentário, já viu algum filme, já viu, né, algum desenho que envolve aí o tubarão. Então o tubarão é bem conhecido da gente, a gente sabe que o tubarão é uma máquina de predatismo, né? Então dentro desse grupo dos peixes cartilaginosos, nós temos o tubarão, as raias e tem também a quimera. Talvez a quimera não é muito conhecida, né? Então eu coloquei uma imagenzinha aqui no canto da tela, porque a quimera também faz parte desse grupo aqui dos peixes cartilaginosos. Um peixe cartilaginoso, gente, significa que ele tem um esqueleto majoritariamente cartilaginoso, ou posso dizer um esqueleto majoritariamente, ou seja, um esqueleto cartilaginoso, né? Então, seguindo, o que eu preciso entender que tem de características aqui em relação aos peixes cartilaginosos? Os peixes cartilaginosos, assim como os peixes ósseos, essa característica serve para ambos, né? Serve para os peixes ósseos também. Eles possuem ali uma linha lateral. Essa linha lateral, ela serve para quê? Ela é uma linha lateral em que tem ali sensores que vão auxiliar na percepção de som, na percepção de distância e na percepção ali de movimentos. Então, ter sensores na lateral do corpo é interessante, né, para a percepção de sons, de distância e auxiliar ali na movimentação desses animais. O tubarão, ele apresenta uma escama chamada escama placoide. Essa característica é bem marcante, bem importante aqui dentro do grupo, gente. Porque essas escamas, ela tem a mesma substância química, mesmo material químico que os nossos dentes. Então, escamas placoides, né, você vai ver aí nos tubarões, nos peixes cartilaginosos, eles têm ali, ó, uma escama que é chamada de escama placoide, que tem aqui a polpa, tem a dentina e tem o esmalte. Você vai falar, caramba, professor, é o mesmo material dos nossos dentes. Exatamente. Então é uma característica interessante aí nas escamas dos tubarões. E os tubarões ainda apresentam, gente, ampola de Lorenzini. A ampola de Lorenzini é uma estrutura sensorial que está relacionada à perceber estímulos, pequenos estímulos elétricos.
Você sabe, né? O tubarão é uma máquina de predatismo. Então, talvez se eu um dia me deparar com um tubarão, o que eu faço? Eu vou sair nadando, vou ficar parado, o que eu vou fazer, né? Veja que ele é cheio de sensor. E ele tem um sensor aqui chamado ampolas de Lorenzini, que ele consegue perceber pequenos estímulos elétricos. Então, chamado aí ampola de Lorenzini. Com relação ao sistema reprodutor desses animais, os tubarões, eles têm uma fecundação interna. Então, a fecundação é interna. Eles têm uma nadadeira chamada, né, clasper, uma nadadeira modificada, na verdade, chamada clasper, que é como se fosse um pênis. Então, é uma nadadeira modificada, uma nadadeira pélvica modificada, chamada de clasper, que é como se fosse um pênis, certo? Que vai ser o órgão de copulação. Em que você vê, então, aqui a fêmea e o macho, ele abraça a fêmea e ele vai, né, então, inserir ali essa estrutura. Então, a fecundação é interna, né? Uma característica importante em relação aos peixes cartilaginosos. O desenvolvimento aqui nos peixes cartilaginosos é um desenvolvimento direto, ou seja, eles não têm fase de larva, eles não têm fase larval. E a maioria dos peixes cartilaginosos aí, eles são ovovivíparos. Professor, o que significa ser ovovivíparos? Ovovivíparos são animais que botam ovos, só que esse ovo continua vivendo dentro do organismo materno, certo? Então isso é ovovivíparo. São animais que botam ovos, só que esse ovo ele fica ainda dentro da mãe, certo? Então isso significa ser ovovivíparo. Mas gostaria que você anotasse aí, por gentileza, que peixes cartilaginosos, então tem fecundação interna, isso é bem importante, e o desenvolvimento não tem fase larval, é um desenvolvimento do tipo direto, certo? Então essas são as características importantes em relação aos peixes cartilaginosos. Os osteíctes, que são os peixes ósseos, né? A maioria dos peixes são peixes ósseos. Às vezes, num exercício, você vai ler o nome de um peixe, né? Então, você lê o nome de um peixe e aí, tambaqui, por exemplo. Você fala, tambaqui, será que é um peixe ósseo? Será que o tambaqui é um peixe cartilaginoso? Veja, peixes cartilaginosos, você tem tubarões, tem as raias e tem a quimera, certo? O que aparecer de nomes por aí, você não precisa conhecer. Mas você sabe então que qualquer outro nome de peixe vai estar relacionado aí a um peixe ósseo. Um peixe ósseo é um peixe que tem esqueleto majoritariamente ósseo, né? Formado majoritariamente por osso, esqueleto ósseo, por isso então o nome aí, peixes ósseos. Esses peixinhos também têm uma linha lateral que está associada ali a sensores na lateral do corpo para percepção, auxilia no movimento, né? Percepção de sons também, em relação à linha lateral. Então, linha lateral é comum a peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Só um detalhe que aqui é bem marcante, gente. Os peixes ósseos, eles apresentam um opérculo. O que é o opérculo? O opérculo é uma estrutura que fica protegendo aqui as brânquias. Então, olha só, nessa região aqui, você visualiza o quê? Brânquias. Né? Então, o opérculo é uma estrutura que fica nas brânquias. Se você já, né, se você de repente já ficou olhando um aquário, de repente você vê lá o peixinho olhando para você e ele fica mexendo o opérculo. Qual a importância de ter o opérculo, galera? Ele fica meio que bombeando a água ali, auxiliando na movimentação da água para que essa água passe pela brânquia. Então, o tubarão, por exemplo, não tem opérculo. Peixes cartilaginosos não têm opérculo. Por isso que os peixes cartilaginosos, eles têm que estar o tempo todo em natação. O tubarão até pode ficar parado, pode, mas se ele ficar parado onde tem um fluxo de água vindo na direção dele, porque como ele não tem opérculo, ele não consegue ficar bombeando essa água. Então, ter o opérculo é uma característica somente de peixes ósseos. Essa característica é importante. Então, o dia que você encontrar um peixinho e você vê essa estrutura protetora aqui das brânquias, você já sabe que é um peixe o quê? Um peixe ósseo, certo? Com relação ainda à anatomia de peixes ósseos, o que eles têm que de repente não tem lá nos peixes cartilaginosos? Os peixes ósseos, gente, eles apresentam uma bexiga natatória, que está aqui em azul, ó. A bexiga natatória, gente, ela serve para quê? Ela serve para controlar a flutuabilidade desse animal, certo? Então, somente peixe ósseo tem bexiga natatória. Como que um peixe consegue controlar a flutuabilidade? Ele controla pela presença dessa bexiga que pode inflar ou esvaziar. Conforme essa bexiga natatória ela enche, isso ajuda, né, no controle da flutuabilidade do animal. E aí talvez você pergunte, tá, Giovanni, mas se o tubarão, se os peixes cartilaginosos não têm bexiga natatória, como que um peixe cartilaginoso controla a flutuabilidade? Pois bem,
O tubarão, por exemplo, ele apresenta um fígado que acumula muita gordura, um fígado que é muito gorduroso. E você sabe que a gordura, ela tem ali uma densidade diferente em relação à densidade da água. E o fato de ter um fígado gorduroso, isso auxilia para que o tubarão também possa controlar a flutuabilidade. Beleza? Então, lá nos tubarões tem um fígado gorduroso, certo? Em relação aos peixes ósseos, nós temos uma bexiga natatória, certo? Olha, aqui mostra o coração, o fígado, outras estruturas, aqui é a linha lateral, certo? Então, a bexiga natatória vai ajudar na flutuabilidade e ajuda a manter o equilíbrio dos peixes ósseos. A reprodução. Você viu que lá os peixes cartilaginosos, você tinha uma fecundação interna e o desenvolvimento direto, não tinha fase larval. Agora, aqui os peixes ósseos, você vai ver que eles têm uma fase larval, que é chamado inclusive de alevinos, né? Então, alevinos tem uma fase aí jovem, uma fase larval. Aqui os sexos, né, separados, mas o que eu gostaria que você anotasse é que peixe ósseo a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto. Então, uma característica importante que vai diferenciar esses dois grupos aí. Peixe cartilaginoso, o desenvolvimento é direto e a fecundação é interna. Peixe ósseo, o desenvolvimento é indireto porque tem fase larval e a fecundação vai ser externa. Beleza? Bora lá então dar uma olhada aí no grupo dos anfíbios. O prefixo anfi, né, se você for procurar a origem da palavra, esse prefixo anfi quer dizer duplo. Bio é vida. Então são animais que têm dupla vida? Sim. Como assim, professor, dupla vida? Eles têm uma fase da vida que eles vivem no ambiente aquático. Então na fase larval, eles vivem no ambiente aquático. Então uma fase que a gente chama de girino, né? Se você já viu um girininho, o girino vive na água, né? Então uma fase que eles vivem na água. E o sapo, na fase adulta, ele vive no ambiente terrestre. Então, anfibio, dupla vida, uma vida na fase aquática, uma vida na fase terrestre. Ele vai passar por uma metamorfose, né, por uma transformação, e a gente já vai falar sobre isso. Quem são os anfíbios? Quando fala em anfíbio, a gente já pensa no sapinho, mas não são só os sapos, as rãs, né, aí as pererecas que fazem parte do grupo dos anfíbios. Nós temos as salamandras também. Então, as salamandras, as cobras cegas, daqui a pouco a gente dá uma conferida aí no formato do corpo, né, desses outros anfíbios. Esses animais, gente, são os primeiros vertebrados, então, terrestres. São os primeiros vertebrados a explorarem o ambiente terrestre. Nós acabamos de estudar os peixes que estavam lá no ambiente aquático. Então, os primeiros vertebrados a explorarem o ambiente terrestre são os anfíbios, certo? Então, um detalhe, na fase adulta, eles vão precisar do quê? De uma respiração pulmonar. Então, os anfíbios, eles já apresentam um pulmão, só que é um pulmão ainda que não é muito eficaz. É um pulmão que a gente vai chamar de pulmão saculiforme, como se fosse um saco, certo? E esse pulmão, como ele não é muito eficaz, gente, precisa complementar a respiração de outras maneiras. Por exemplo, a respiração aqui dos anfíbios, ela ocorre pela pele. A gente vai ver que é uma respiração cutânea. Então, os anfíbios, eles precisam manter a pele úmida. Por que eles precisam manter a pele úmida? Porque eles também respiram pela pele. Já que eles têm um pulmão na fase adulta e esse pulmão não é totalmente eficaz, eles precisam complementar a respiração. E além de respirar por pulmões saculiformes, eles respiram então pela pele, fazem trocas gasosas pela pele, uma respiração cutânea, e tem uma outra respiração chamada bucofaringeal. A respiração bucofaringeal é como se eles conseguissem respirar, fazer trocas gasosas pelo céu da boca, certo? Essa não é a principal respiração, é uma parcela bem pequenininha em relação à respiração do animal, mas também pode aparecer aí. Então, os anfíbios adultos podem respirar pela pele, por pulmões e ainda bucofaringeal. Bora lá então dar uma conferida aí quem faz parte desse grupo. Então você tem aqui na ordem Anura. Anura quer dizer, né, então que não tem ali a cauda, né? Ordem Anura tem pernas sem cauda, né? Os sapos, as rãs, as pererecas são os mais famosos então dentro desse grupo. Essa é a ordem mais importante, né? A ordem que a gente acaba estudando mais. Então, aqui você tem a ordem Anura. Então, dentro do grupo dos anfíbios, certo? Nós temos aí a ordem Anura, que é a ordem aí dos sapos. Aí nós temos a ordem Urodela. Urodela quer dizer o quê? Quer dizer que tem cauda, né? Então, Urodela
tem cauda, tem pernas, tem cauda. Quem faz parte dessa ordem Urodela? As salamandras. Então veja, né? Às vezes a gente pensa em anfíbio, só pensa em sapinho. Não, tem aqui as salamandras, gente. E ainda tem os ápodes. Ápodes quer dizer patas, né? Então quer dizer, não possui patas, não tem pernas. São as cecílias, também chamadas aí de cobra cega. O corpo é alongado, não possui pernas, então por isso faz parte desse grupo aqui chamado ápodes. Vamos traduzir as palavras, gente? Anura. Anura quer dizer sem cauda. Urodela. Uro quer dizer o quê? Cauda. Possui cauda. E ápodes quer dizer que não possui o quê? Não possui patas, não possui pernas. É o caso das cecílias ou cobra cega. Olhando um sapinho, a anatomia de um sapinho adulto, eles trazem uma novidade, né? Eles são tetrápodes. Tetra quer dizer 4, né? Podes quer dizer patas, ou seja, tem 4 patas ou 2 pares de patas, né? Então, 4 patas ou 2 pares de patas. A respiração no adulto é pulmonar e também cutânea, né? Marcante nesse grupo, então, uma respiração cutânea. O que é uma respiração cutânea? É uma respiração pela pele. Por isso que os sapos têm alimentação e precisam viver próximo de um ambiente úmido para manter a pele úmida e lisa, né? Porque uma pele úmida facilita as trocas gasosas. Então tem que ser uma pele lisa, úmida e sem escamas. Senão não conseguia fazer trocas gasosas. Por exemplo, nós não conseguimos fazer trocas gasosas pela nossa pele, porque a nossa pele não é úmida, sem escamas, né? Nesse caso, nós temos a úmida e lisa que permite esse tipo de troca gasosa, né? Então, nos anfíbios, eles têm aqui uma pele lisa, úmida e sem escamas que permite as trocas gasosas pela pele. Isso no adulto. Com relação à reprodução, gente, os anfíbios, né, eles apresentam de modo geral aí um dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? São formas diferentes, né? O macho é diferente da fêmea. Então, dimorfismo sexual. E o sapo, né, o macho, ele tem um coachar. O que é o coachar? É o canto dos anfíbios. É o canto do sapo. Se você já foi próximo de uma lagoa, às vezes você está no sítio, numa fazenda, sei lá, né? Ou está caminhando ali próximo de um matagal. E aí, se for meio de noite e for uma região que tem ali alguma lagoa, alguma parte úmida, você vai escutar o canto dos sapos. Mas eu não chamo de canto, a gente chama de coachar. Então, o coachar é como se fosse o canto dos sapos. E eles ficam lá, né? Gol, 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 gol. O outro lá, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Então, eles ficam fazendo ali um canto que é característico em que os machos chamam a atenção da fêmea, né? E as fêmeas, é lógico que elas vão escolher o macho que canta, que coacha mais forte, né? Que tem ali um coachar que é característico em que a fêmea possa escolher aquele macho. Então, a fecundação aqui vai ser uma fecundação, gente, externa. Apesar do macho abraçar a fêmea, existe um abraço nupcial, gente, chamado amplexo. Então, o macho abraça a fêmea e ele pode ficar ali 14 horas abraçadinho com a fêmea. Olha só, né, que romântico. 14 horas abraçadinho com a fêmea, só que ele ejacula fora, né? Então, a fecundação acontece fora do corpo. Fecundação externa. E o desenvolvimento é indireto porque tem fase larval. O girino é a fase larval. Então, confira aqui, né? Você tem aqui o girino. O girino é a fase larval. É uma larva com cauda, né? Então, uma larva com cauda, não tem pernas e a respiração, vamos pensar, a respiração é o quê? Branquial. É lógico, vive na água, então não dá para ter pulmões ali, né? Então, nesse caso, a larva respira por brânquias. E essa larva, gente, ela vai passar por uma metamorfose. Quando ela passa por uma metamorfose, ela vai deixar de respirar por brânquias, vai surgir ali então os pulmões saculiformes. A respiração no adulto, você já sabe, então passa a ser uma respiração o quê? Pulmonar. Então vai vir o desenvolvimento dos pulmões, formação das patas e diminuição da cauda. É lógico, né? Estou dando o exemplo de um girino originando um sapo, por exemplo, né? Então, originando um sapo, o sapo tem 4 patas, então vai diminuir ali a cauda, vai formar as 4 patas e a respiração passa a ser também pulmonar e cutânea pela pele, né? Além da bucofaringeal que eu já citei para vocês. Então, em relação a esse grupo, são essas características importantes. Vamos falar um pouquinho aqui dos répteis para finalizar, então, essa primeira videoaula dos cordados. Os répteis. Quem são os répteis? Eu tenho aqui os lagartos, as tartarugas, cobras, os crocodilos, né? Os jacarés, fazem parte desse grupo dos
répteis. Uma característica que eu gostaria de deixar bem aí marcante para vocês, galera, tá? Bem marcante para vocês. Os répteis têm uma respiração o quê? Uma respiração pulmonar. Ah, professor, mas a tartaruga está na água, não é por brânquia? Não. A respiração nos répteis, tá, gente? Seja na tartaruga, qualquer réptil, vai ser uma respiração pulmonar. E aqui os pulmões, eles já são mais desenvolvidos, então é somente a respiração pulmonar. Então vem questão, às vezes, vem exercício aí do material didático de vocês, que vai falar ali, a respiração branquial. Não é. A respiração é uma respiração pulmonar, certo? Eles são pecilotérmicos. O que isso significa? Que eles não controlam a temperatura corporal. Animais, né, como peixes, anfíbios e répteis, eles não têm esse mesmo controle que nós temos em relação à nossa temperatura. A temperatura do seu corpo é constante, porque você controla isso. Só que tem um custo, né? Controlar a temperatura corporal tem um custo, e um custo elevado. Qual é o custo? Tem que comer muito. Então, a cada momento aí você sente um pouco de fome, por quê? Porque você precisa de energia para manter a temperatura corporal. Um dos motivos de você precisar se alimentar constantemente é por conta disso. Ser um animal que mantém temperatura constante exige muita energia. Então, peixes, anfíbios e répteis não controlam a temperatura, por conta disso eles não precisam comer o tempo todo, né? Eles não gastam tanta energia no metabolismo. Respiração pulmonar, fecundação aqui é interna, inclusive, tá, gente? Os répteis passam a explorar o ambiente terrestre de uma maneira definitiva. E junto com isso, então, vem a fecundação interna. A fecundação interna, ela garante esse desenvolvimento no ambiente terrestre. O que mais? Excreção de ácido úrico. Então, quem vive no ambiente terrestre ou vai excretar ácido úrico ou vai excretar a ureia. No nosso caso, nós excretamos ureia. A nossa excreta nitrogenada é a ureia. No caso dos répteis, a excreta nitrogenada vai ser o ácido úrico, tá? Então, uma característica também desse grupo. E eles fazem aí, né, a conquista definitiva do ambiente terrestre, porque já tem um pulmão mais desenvolvido, a fecundação é interna, eles têm um ovo com casca rígida, então também uma característica importante desse grupo, eles têm um ovo com casca rígida, então isso auxilia no desenvolvimento no ambiente terrestre. Eles têm uma epiderme agora, diferente dos anfíbios, que tem vários estratos, então uma epiderme pluriestratificada. Lembre-se que os anfíbios, eles tinham uma respiração cutânea, uma respiração pela pele. E lá, como a respiração era pela pele, precisava ser uma pele fina, né, úmida e uma única camada para facilitar as trocas gasosas. Aqui a epiderme é pluriestratificada e queratinizada. Já tem aí a queratina, surge a queratina, né? Então uma pele seca, impermeável, sem glândulas, com escamas e placas ósseas. Então, com escamas já, placas ósseas, pode ter escamas, placas ósseas ali pelo fato de não respirar pela pele. Então, não tem problema, né, ter escamas e placas ósseas, isso não vai ser um fator limitante. Vou apresentar, como eu disse, um pulmão maior, mais eficiente que o pulmão dos anfíbios, por isso aqui a respiração pulmonar dá conta de manter o metabolismo aí desses animais. Beleza? Fechamos assim então nossa primeira aula aí em relação aos cordados. Teremos mais uma aula falando de aves e mamíferos, aí falamos um pouquinho aí também dos mamíferos. Legal, gente? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!